que na última vez que a gente ministrou no louvor da minha casa, os irmãos até lembram do que foi ministrado. Sobre eu precisava da direção de Deus, eu precisava que Deus me desse uma direção do que falar. Eu buscava o Senhor, e parecia que havia um silêncio ensurdecedor, um silêncio desesperador, e eu não conseguia entender qual que era a mensagem de Deus para aquele dia. Eu ficava turboado, orando, e nada aparecia. Foi através do silêncio que Deus... duas? Glória! E foi através do silêncio que Deus acabou ministrando naquela noite. O silêncio de Deus acabou me inspirando a falar sobre isso. Só que dessa vez foi diferente. Quando Deus falou com o pastor para que eu ministrasse essa noite, isso já há 2 semanas, praticamente instantaneamente Deus já falou comigo o que Ele gostaria de falar comigo nessa noite. Deus ele tem métodos, Deus ele tem razões, Deus ele tem lógica para agir. E dessa vez foi diferente. Deus, assim que eu soube que eu tinha incumbência de ministrar nessa noite, Deus ele falou comigo. Deus ele já me deu um tema que dá para se aprofundar muito mais, mas eu acredito que o que o Espírito Santo me mostrou será o suficiente para que possamos sair daqui com uma escolha, com uma decisão, a decisão certa. E o tema que o Espírito Santo falou no meu coração é desejo, escolha e consequência. E a gente já pode estar abrindo a Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. Amém, irmãos? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, para quem ainda não achou. Vou ler aqui com vocês. Não, é Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Irmãos, quando eu leio uma palavra, quem conhece um pouquinho mais de perto sabe que quando eu leio uma palavra, seja um versículo, um capítulo, eu gosto de questionar bastante, eu gosto de entender a lógica, a razão pela qual Deus fez de tal forma. Quando eu li esse versículo, eu fiz várias perguntas. Porque não são questionamentos de dúvida. O cristão sabe que pode questionar a Deus, mas não com o âmbito de dúvida. Não com o âmbito de uma fé abalada. Mas para realmente entender o porquê que Deus age de tal maneira. Vamos ler aqui em Gênesis 2,16. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O tema da mensagem é desejo, escolha, consequência. Quando eu li esse versículo, eu me fiz uma primeira pergunta. Ok, Deus ele é soberano, Deus ele é sublime, Deus ele é maravilhoso, Deus ele é majestoso, Deus ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Mas por que Deus colocaria um fruto no meio do jardim do Éden que seria capaz de trazer uma ruptura entre o homem e Deus? Essa foi a primeira pergunta. A primeira pergunta que eu fiz. Por quê? Por que Deus ele faria isso? Será que Deus ele queria que fôssemos tentados? E a verdade é que a resposta é bem simples. Todo mundo já ouviu falar sobre o livre-arbítrio. Então, o fruto estabelecido ali no jardim do Éden, ele representa a escolha. Porque Deus ele fez a criação, mas ele não seria compatível com a sua ética
que nós não tivéssemos uma escolha. Temos que escolher entre Deus e não Deus. Então o fruto proibido, ele representa, nessa pergunta inicial, uma escolha. Ok, tá certo, Deus, é uma escolha. O fruto está ali, o Senhor ordenou, não comas, não conhecerás, terá conhecimento do bem e do mal, e se comer, certamente morrerá. Ok, amém, Deus. Tá bom, mas por que, Deus, este fruto que, se eu comer, eu posso morrer? Por que então ele está ali no meio do jardim? Por que não no alto de uma montanha? Por que numa caverna profunda? Ou num profundo mar? Por que está tão fácil, de tão fácil acesso assim, aos olhos, tão desejoso para o homem? E aí vem a segunda resposta que Deus colocou no meu coração. Porque se vocês perceberem bem, no versículo 16, Deus ele fala: você pode comer de todos os frutos. Todos. Tudo que está aqui, você pode comer. Fique à vontade. Aí eu entendi o que Deus quis dizer e o porquê que Deus colocou aquele fruto bem ali na frente de Adão. Este fruto, além da escolha, do poder da escolha, esse fruto ele representa na vida do homem o limite, o autocontrole. O homem ele precisa ter autocontrole sobre todas as coisas. Ele tinha tudo ali à disposição dele, mas aquele fruto representava na vida de Adão o autocontrole, um limite. Até aqui você pode ir. Amém, Deus? Amém. Então, o fruto ele representa uma escolha, onde eu posso escolher entre Deus e não Deus. O fruto ele representa o meu limite, que eu devo ter o autocontrole. Mas ainda tem uma pergunta que para mim vai dar sentido ao resto da mensagem. Por que comer? Por que eu comer este fruto, teria o conhecimento do bem e do mal, e certamente morrerei por isso? Por que Deus não estipulou para Adão: olha, tá vendo aquela porta? Aquela porta aberta? Se você passar daquela porta, você terá conhecimento do bem e do mal e certamente morrerá. Ou por que não, tá vendo esses animais? Se você matar qualquer um desses animais, por qualquer razão que seja, você terá conhecimento do bem e do mal e certamente morrerá. Mas não. Deus disse a Adão que se ele comesse do fruto, ele teria o conhecimento do bem e do mal e certamente morreria. Então, existe um porquê do comer. Existe uma razão. E eu fui pesquisar, fui estudar, fui entender o que comer significa na Bíblia. E comer, ele tem 4 fundamentos importantes. O verbo, o ato de comer, de você ingerir algo, tem um significado. O primeiro significado de comer, a gente pode ver o próprio exemplo aqui de Adão. Primeira razão, primeiro sentido que a gente tem da palavra comer é uma decisão, uma escolha. Acabamos de ler aqui que Adão ele tinha uma escolha de comer de todos os frutos, e o fruto proibido ele poderia comer ou não comer. Então era uma decisão, ou seja, ou você se rebela contra Deus, ou você obedece. Então comer ele tem um significado na Bíblia de obediência ou desobediência. Segundo motivo pela qual comer tem significado na Bíblia: relacionamento. Diversos exemplos na Bíblia, inclusive o próprio Adão, ele tinha a oportunidade de ter comunhão com Deus através da comida. Eles comiam juntos, eles tinham uma comunhão juntos. Você pode perceber também que o próprio Jesus, ele estabeleceu a Santa Ceia do Senhor para que possamos comer com Ele e ter um relacionamento com Cristo, ter comunhão.
Então, comer, ele significa relacionamento. Quando, enfim, tivermos a oportunidade de estar com Cristo nos céus, quando a igreja for arrebatada, nós vamos passar por um processo chamado as bodas, que é o casamento, a união de Cristo com a igreja. E isso terá um enorme banquete. Ou seja, comer representa um relacionamento, comunhão. Quem não estiver sentado a esta mesa, é porque algo deu muito ruim na sua vida. E você não vai estar sentado nessa mesa e você não teve relacionamento com Cristo. Então, comer, em primeiro lugar, ele representa uma decisão, rebelião ou obediência. Em segundo lugar, representa um relacionamento. Ou você tem relacionamento com Cristo, ou você não tem relacionamento com Cristo. Terceiro significado de comer. Comer na Bíblia também ele significa identidade. Identidade. Foi até uma questão curiosa que eu acabei descobrindo nesse estudo. E que literalmente, o exemplo que eu vou citar, Deus ele fez Ezequiel e João engolir um rolo da palavra. Literalmente engolir, comer a palavra. Não é simbólico, não. O anjo do Senhor falou para Ezequiel e para João: abra sua boca, engula esta palavra. E depois anuncie o evangelho da onde eu determinar para que você vá. Então, quando você come, você está assumindo uma identidade do Senhor. Se você não come, você não tem essa identidade com Cristo. Não existe essa identidade. A gente pode perceber também quando Daniel, cativo na Babilônia, quando ofereciam a comida dos deuses, dos reis, ele se recusou a comer. Por que ele recusou a comer? Porque ao comer ele estaria se contaminando. Ele estaria assumindo uma identidade daqueles deuses, ele estaria assumindo uma identidade daquela cultura, ele estaria assumindo uma atitude pecaminosa. Então ele decidiu não comer. Então a gente sabe que comer significa você ter uma identidade com Deus também. Então o que a gente já sabe sobre comer? A gente sabe que comer representa uma decisão, ou Deus ou não Deus, representa relacionamento, ou você tem comunhão com Deus ou você não tem comunhão. E agora a gente entende que comer também significa identidade. E o quarto, razão, significado que a palavra comer tem na Bíblia é a dependência do Senhor. O exemplo mais claro que a gente pode encontrar na Bíblia sobre a dependência do Senhor através do comer é quando Deus mandava um maná para a nação de Israel no deserto. Todos os dias Deus enviava pela manhã um maná para que eles comessem. Isso significa que o povo de Israel, nós, eu e você, depende do Senhor. Adão, ele tinha uma escolha a ser feita. Porque o fruto, ele representa uma escolha, lembra? O fruto é uma escolha, ele estabelece limite. E o comer dá sentido a tudo isso que nós vamos falar sobre essa noite. O problema é que muita gente acha que quando a gente vai ler a Bíblia, seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento, são coisas que aconteceram apenas naquela época e que não acontecem mais. Muito pelo contrário. Essas batalhas que começou no Éden tiveram consequências. Lembra do tema da mensagem? Desejo, escolha, consequência. A atitude de Adão teve uma consequência. E nós temos este fruto proibido. Ainda me perguntei, Deus, qual que é o fruto proibido na sociedade agora? Não sei dizer. Mas você sabe qual que é o seu fruto. Você sabe qual é o seu fruto proibido que tem feito você escolher entre ter um relacionamento com Deus ou não ter um relacionamento.
E este fruto está diante de você, estabelecendo limites. E Deus está à espera da sua escolha, se você quer ter comunhão com Ele ou se você não quer ter comunhão com Ele. Independente não, mas dependendo da sua escolha, você não vai estar sentado com Cristo nas bodas. Então, o seu fruto proibido, aquilo que você sabe que te afasta, que te leva para longe de Deus, você sabe qual é a sua tentação. Você sabe qual que é o seu desejo. Você sabe qual que é a sua vontade. O problema central não é ter desejo, não é ter vontade. Paulo mesmo disse: o mal que eu não quero, eu faço. Não, ao contrário. O bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu acabo cometendo. Então o problema em si não é você ter desejo. É sobre a sua escolha. A escolha que gera as consequências. Porque, vamos ler aqui, um pouco mais adiante, em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Aonde surgiu o pecado? A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim, tomou do fruto e comeu. Então o pecado ele surgiu através do desejo. Mas ainda que ela desejou, ela teve que tomar uma escolha. Ela teve que decidir entre comer e não comer. Através da decisão de Adão, gerou a morte. Só que o pior de tudo, que a morte que Deus estava falando para Adão não era uma morte física. Talvez Adão não soubesse o que era morte ainda. Só que a morte que Deus estava declarando para ele não era a morte física, antes fosse comer o fruto e simplesmente cair duro no chão, acabou. Mas não. Deus estava estabelecendo ali que se ele comesse do fruto, haveria uma ruptura entre ele e o homem. Haveria a morte espiritual completa. Adão, pela decisão que ele tomou, a consequência que ele teve, não só afetou a vida dele, mas afetou o ambiente. Afetou a vida da mulher dele, a Eva, afetou tudo. Por conta de uma escolha. E o fruto que há diante de você, ele gera as mesmas consequências. As mesmas consequências. Você sabe o que tem te causado essa estranheza entre você e Deus. Você sabe o que te impede de você ter um relacionamento profundo com Deus. Seja amizade, seja vício, seja qualquer coisa. Você sabe. E a escolha que você faz todos os dias é o que determina as suas consequências. Deus, ele é amoroso o suficiente para te perdoar. Mas ele é justo o suficiente para cumprir a sentença dele na sua vida. Então, escolha bem, meu irmão. Escolha bem sobre aquilo que está sobre a sua mesa, sobre aquilo que está diante de você. Porque se você escolher mal, você sofrerá as consequências. A gente pode ler outros exemplos, não só de Adão, mas como o próprio Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, temente ao Senhor, adorador. Acho que depois de Jesus é um dos personagens bíblicos que eu mais admiro. Mas ele pecou. E o pecado dele traria uma consequência muito grave para sua família, para a sua geração. Todos conhecem a história de Davi. Que ele matou gigantes, venceu Golias, tornou o rei de Israel. Mas ele também tinha falhas. Davi, ele desejou a mulher de Urias, Betseba.
Ele desejou. Ele viu a sua sacada, viu ela tomando banho, desejou. Poderia ter feito uma escolha de não querer, mas ele quis. Foi, deitou-se com ela, descobriu que ela estava grávida e ainda mandou Urias para frente da batalha para que ele morresse, antes que descobrisse que Urias era amigo de Davi. Só que se a consequência fosse dada a Davi, seria, vamos dizer, menos pior, porque foi ele que pecou, ele que errou. E o grande erro, às vezes, da gente no nosso dia a dia é achar que as consequências de Deus, se acontecer comigo tá tudo bem, já não ligo mais pra minha vida, tanto faz se tu fez, não importa. Se Deus quiser me matar amanhã, se Deus quiser me levar amanhã, tá tudo bem. Tudo bem. Porém, às vezes isso não acontece. A consequência do pecado de Davi foi para a sua geração. Vamos ler lá. Segundo Samuel, capítulo 12, do 10 ao 19. Amém? Segunda Samuel está depois de 1 Samuel. De agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: de sua própria família farei surgir seu castigo. Tomarei suas mulheres diante dos seus olhos e darei a outro homem. Ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou, e você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, seu filho morrerá. Imagine, irmãos, você ter uma escolha que ela não afeta apenas você. Imagine você, como pai, como mãe, escolher mal o suficiente para que o seu filho morra. Acho que eu não imagino um bom pai, uma boa mãe querendo isso para o seu filho. Então, as consequências do seu desejo, ela pode gerar consequências graves, irreversíveis. Por mais que Deus ele te perdoe, a sentença dele vai acontecer sobre a sua vida. Tudo é uma escolha, mas a escolha ela nasce de um desejo. O desejo de Adão nos trouxe até aqui. Perecíveis, nascemos do pó retornaremos, por conta do desejo do homem. Podemos falar também de José. José foi um homem rejeitado pelos seus irmãos, seus pais, melhor dizendo, seu pai, não acreditou quando José disse que eles se curvariam diante dele, quando José teve o sonho das espigas, zombou da cara de José. José foi vendido pelos seus irmãos, foi escravizado no Egito, foi totalmente humilhado, levantaram mentiras contra ele, e José ele poderia muito bem, perfeitamente murmurar, porque ele tinha razão para isso, mas não. José ele escolheu perseverar no Senhor. Só que o pior de tudo isso
o pior de tudo isso é que nós lemos agora em Samuel que Davi ele tinha desejo pela Betseba, a mulher de Urias. E ele não resistiu. Ele não resistiu ao desejo. Houveram consequências para ele, para sua família, para sua geração. A espada jamais saiu da casa de Davi. Houve conflito de irmãos com irmãos. Mas a gente percebe a mesma situação na vida de José. Quando a mulher de Potifar tenta seduzi-lo. Quando a mulher de Potifar se apresenta a José, José ele tem uma escolha. Tem um desejo, mas ele tem uma escolha. E quando ela se apresenta, irmãos, imagine que ela se apresenta totalmente despida. Porque ela desejava José. E ali José, a escolha dele determinaria toda a consequência da sua vida. Então, a palavra do Senhor fala que José ele saiu correndo. Para ele sair correndo, eu imagino que ele estava muito desejoso daquilo. A carne é fraca. Ele era homem. Mas ele escolheu matar, mortificar a própria carne e saiu correndo dali. E ainda assim, mesmo tendo corrido dali, ele ainda foi. A mulher de Potifar levantou mentira sobre a vida dele, dizendo que ele tentou seduzir. E com isso José é preso novamente. Porém, a gente vai ler agora em Gênesis capítulo 41, versículo 41. A gente percebe que houve uma diferença no comportamento de Davi e José. Davi ele não resistiu ao desejo, ele cedeu ao pecado, teve suas consequências. José, por outro lado, teve a mesma situação, mas ele resistiu ao pecado, ele fugiu do pecado, ele teve uma escolha. E aqui você vê, o faraó acrescentou: eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Davi escolheu mal. A consequência, a morte. Adão escolheu mal. A consequência, a morte. José escolheu bem, e muito bem. E de escravo, de humilhado, ele foi colocado como governador do Egito. Uma posição que jamais ninguém imaginaria que ele pudesse chegar, nem os seus próprios irmãos, seu próprio pai, que deveria confiar na bênção que o Senhor tinha sobre a vida de José, não acreditou. Irmãos, a escolha que você faz diante do seu fruto vai determinar se você viverá ou morrerá. Por conta do pecado de Adão é que nós perecemos. Por conta da desobediência de um único homem, nós fomos destinados à morte. Nascemos pecadores por conta do erro de um homem. E não se engane, não se engane que o fruto estava disponível apenas para Adão. Para nós também. Você sabe qual é o seu fruto. Todos os dias você tem um desejo, você tem uma escolha. E amanhã você terá a sua consequência. Então, meus irmãos, a reflexão que o Espírito Santo trouxe, ela pode ser muito mais profunda. Se você mergulhar na palavra, você vai achar muitas coisas ainda que aprofundam mais essa palavra. No entanto,
Por conta da escolha de Adão que trouxe a morte, Deus ele teve um plano para isso. O plano era Jesus. Porque é verdade que a escolha de Adão trouxe a morte, mas a escolha de Jesus trouxe a vida. Se não é misericórdia, a graça do Espírito Santo de Deus sobre nós, sobre Jesus, nós não teríamos a oportunidade da vida. Ainda que nós escolhêssemos mal todos os dias, ainda dá tempo de você escolher bem. Ainda dá tempo de você querer ter relacionamento com Cristo. É só negar o fruto. Escolha aquilo que escolha fugir daquilo que está te aprisionando. Escolha fugir daquilo que te leva para longe de Deus. Vamos ler lá agora em Romanos, capítulo 5, dos 12 ao 20, para a gente concluir. Sabemos que a consequência do pecado é a morte. Mas agora vamos conhecer a consequência da graça. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe a morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos que recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Escolha bem, meus irmãos. Escolha bem. Todos os dias vocês têm uma escolha. Vocês têm um desejo e têm uma escolha. A consequência é inevitável. A escolha, ela é totalmente opção sua. Você decide. Então, não podemos mudar a escolha de Adão, mas podemos aceitar a consequência da escolha de Jesus. Amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus!